Olá, meus amigos, muito bem-vindos. Um livro, ele é só uma história ou ele pode ser um pouco mais? Fiquem ligados que vamos falar sobre isso. Então, meus amigos, um livro ele pode ser muito mais. Um livro pode ser um amigo, um livro pode ser um conselheiro, um livro ele pode ser uma receita para o sucesso, um livro ele pode gerar autocrítica, um livro pode ser muita coisa. E um livro ele pode ser também um instrutor, sim, porque existem diversas categorias de livros. Existem os livros que são de romance, existem os livros didáticos, que são aqueles que nós utilizamos na escola, principalmente nas séries iniciais, quando estamos no ensino fundamental ou médio. Existem livros que são de poesia, livros de contos, e existem livros que realmente ensinam, quando lidos adequadamente, a uma determinada atividade. Tem livros, então, que ensinam sobre fotografia, sobre computação, sobre programação. E é sobre esse tipo de livro que hoje nós vamos falar. Eu trouxe aqui um livro que se chama Desenho Zen, né? Dessa autora aqui, a Becca Crahula. Essa autora, na verdade, ela é organizadora, né, de uma técnica. Ela escreve esse livro porque ela é organizadora de uma técnica que foi criada por um cara chamado Rick Robert e uma outra pessoa, uma mulher chamada Maria Tomás. Eles são americanos e eles dois um dia se uniram para poder desenvolver uma técnica que é uma técnica de arte com meditação. No que se baseia esse livro? Desenho Zen. Sobre uma técnica chamada Zentangle, né? Ou Zentangle, como se fala de uma maneira americana, né? Norte-americana, da língua inglesa. O Zentangle, ele é uma técnica que qualquer um pode utilizar. Você não precisa saber técnicas de desenho, não precisa ser um desenhista, não precisa ter uma formação artística para poder usar essa técnica. E ele é muito bacana porque a ideia da técnica Zentangle é exatamente te ensinar uma forma de fazer desenhos que utilizam padrões repetitivos muito interessantes e que usam, né, trabalham com a questão do nosso instinto, né, e com a questão da nossa lógica. O grande lance dessa técnica é que você, diferente de outras obras artísticas que necessitam de um planejamento, o desenho Zentangle, ele simplesmente vai utilizando ali a intuição da pessoa, né, numa ação de repetição, desenhando padrões repetitivos, né, e que no final traz um resultado muito bonito, porque o grande lance dessa técnica é te trazer relaxamento, é você fazer meditação mesmo, desenhando, né? E ela te traz muitos benefícios, como foco, a utilização dos dois lados do cérebro, tanto do lado intuitivo quanto do lado lógico. Então, isso te traz certos benefícios, como o aumento do seu foco nas suas atividades do dia a dia, o relaxamento dessas atividades que muitas das vezes estressam e nos trazem prejuízos à saúde. Então, eu comprei esse livro, ele já tem algum tempinho comigo, né? Ele estava na lista para eu colocar aqui no canal. Também adquiri na Livraria Leitura, né? Sou fã da livraria, enquanto tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Esse livrinho, ele estava lá num cantinho onde falava de arte, né? Como eu nunca tive assim, uma formação técnica em arte, eu passava por ele e nunca me interessei. Um belo dia eu estava lá, tenho muitos amigos na Livraria Leitura, conversando com um desses amigos que trabalham lá, me deu vontade de pegar para dar uma folheada.
e adorei a proposta do livro, né? É uma proposta bem interessante. Ele se propõe, em 6 semanas, te ensinar técnicas sobre essa forma de desenhar chamada Zentangle, né? Que aqui no livro, como vocês puderam ver, o título, né, é Desenho Zen, meditando com lápis e papel, né? Numa forma mais elaborada, como o livro mostra aqui, você pode adquirir vários tipos de material para desenho, materiais para desenho. Mas o mais interessante é que com uma folha de papel e com uma caneta e um lápis, você consegue usar a técnica e fazer os desenhos. O que é mais interessante é que são desenhos rápidos, porque eles usam pedaços de papel, tá? De uma gramatura que varia entre 75 miligramas por metro quadrado a 300, né? Eles chamam esses pedaços de papel de ladrilhos, porque são pedaços de papel já com um padrão definido em tamanho, que é de 8,9 centímetros por 8,9 centímetros. Então, mesmo se você comprar uma folha inteira de um papel específico para esse desenho, ao qual fica dentro dessa gramatura, entre 75 e 300 miligramas por metro quadrado, você consegue cortar pequenos ladrilhos, né, de papel e fazer os desenhos utilizando a técnica, que é bem gostosa, bem interessante. Eu não estou aqui só divulgando a ideia do livro, que é muito boa, mas eu também fiz uso dessa técnica. Eu falei aqui no primeiro vídeo que eu era professor, adoro a minha profissão, mas como toda profissão ao qual a gente se dedica, o tempo, a repetição, a rotina do dia a dia, ela vai às vezes cansando, estressando um pouco a gente. E eu peguei esse livro assim, numa época que realmente estava nessa batida, né, do dia a dia de trabalho, às vezes muito cansado, porque estava com uma carga horária bem grande durante a semana, trabalhando, graças a Deus. E esse livro veio para me trazer uma proposta muito legal. E eu vou mostrar para vocês aqui o desenho que eu fiz, utilizando essa técnica. Olha que bonito. Bom, eu pelo menos achei lindo. Estão vendo? Dá para... Só para vocês terem uma ideia sobre o que é o desenho Zentangle. É isso. Tá vendo? Você pode fazer mandalas, você pode fazer diversos tipos de desenhos artísticos, né? É bem bacana, você está vendo? São os padrões. Ó. Eu utilizei aqui uns 3 ou 4 padrões diferentes e fui formando formas geométricas. E o desenho teve um aspecto que para mim foi muito interessante, né? Isso aqui é uma técnica já bem desenvolvida nos Estados Unidos, né? No Japão. E agora, ao que eu pude pesquisar, já está no Brasil, aí já tem bastante gente dando cursos, treinamentos, fazendo palestras sobre a proposta do Zentangle, que funciona como uma terapia, né? Porque a gente fala em meditação, quando a gente fala em meditação, muita gente liga a questão da meditação a um tratamento mais místico, esotérico, e meditação não é apenas isso, né? E o livro ele não tem nada de misticismo, esoterismo, ocultismo, nada disso. É uma técnica utilizada já há muito tempo pela sociedade oriental, né? Tanto que as duas pessoas que se uniram para desenvolver essa técnica, o Rick Robert, ele era um monge budista, e a Maria Tomás, ela era escritora e ela tem uma empresa na área de design. Então, uniram-se os dois para poder desenvolver essa técnica, que é muito bacana. Então, a proposta de hoje para a leitura da semana, né, é esse livro aqui, né? E vocês vão gostar muito, porque o livro ele não é só um manual da técnica. Ele vai fazendo reflexões sobre a técnica, vai mostrando os benefícios. Irremediavelmente você começa a ler o livro e você tem vontade de desenhar.
E o bacana é que esse livro, especificamente, ele vai trazendo temas muito assim, gostosos de você refletir. É um livro que traz uma reflexão bem interessante sobre o tempo que você tem que ter para você, né? Os cuidados que você merece e que a técnica Zentangle ela traz e te ajuda a conquistar uma qualidade de vida muito interessante, tá bom? Então esse é a minha opção para a semana. Essa é Desenho Zen, né, da Becca Krahula, tá ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.